oração, nenhum poder. pouca oração Pouco poder. e muita oração, Muito poder. Quando entrar na presença do Senhor seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também. Aleluia, glórias a Deus. Continuamos nosso compartilhar sobre oração, comunicando-se com Deus. E esse compartilhar tem enriquecido as nossas vidas. Hoje eu quero encerrar com vários versículos, entre muitos que existem na Bíblia, abordando o assunto final de oração, e quero iniciar com as palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 7. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glórias a Deus. Então note bem o que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos estar bem ligados no Senhor Jesus. Precisamos estar bem firmados no Senhor Jesus, bem participante da nossa vida, assim como a videira e o seu ramo, para que o ramo dê muito fruto. E ele afirma no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glórias a Deus. Então nós precisamos ter esse contato permanente com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus Criador, permanecendo assim bem firmes no Senhor Jesus, na palavra, para termos a liberdade de pedir e estarmos recebendo aquilo que pleiteamos junto ao Pai. Então, dentro do tema oração, hoje eu quero abordar com vocês condições para obter resposta à oração. Muitas pessoas se enganam, acham que podem estar pleiteando benefícios junto ao Pai sem conhecer as devidas atitudes necessárias para que obtenhamos a resposta do Senhor. Primeiro, é necessário estarmos na condição de filhos de Deus. Isso significa ser convertido, ser convertida. Romanos 10, 8 a 10, o apóstolo Paulo deixa muito claro. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com o nosso cérebro, se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós precisamos entender bem a condição de ser salvo mesmo. O apóstolo, no poder do Espírito Santo, ele afirma, a palavra está perto de ti. Ele afirma, mas está na tua boca, está no teu coração, no teu cérebro, na tua memória. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, se a palavra está assim, tão junto de nós, precisamos ainda fazer uma coisa, a confissão. Confessar com a nossa boca a Jesus como Senhor. E confessar não é só uma vez. Confessar a Jesus é declarar através de tudo que fazemos, de tudo que somos, de tudo que temos, que Jesus é o Senhor. Isso é confessar a Jesus como Senhor. Isso acontece uma primeira vez, quando acontece a conversão, depois deve ser continuamente até que nós estejamos no céu com o Senhor.
Então nós precisamos confessar, verbalizar. E precisamos também crer no Deus Todo-Poderoso, que chama os mortos à vida. E ele fez isso com o seu próprio Filho Jesus. Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então nós precisamos crer nesse grande amor de Deus, de ter primeiro entregue o seu Filho por nós. E depois ele chama o seu Filho novamente à vida para sentar-se à sua direita no trono celestial. Então, fazendo assim, ele afirma, serás salvo. Se nós agirmos assim, seremos salvos. E depois, no versículo 10 ainda, ele reforça, porque com o coração, com o cérebro, de modo racional, se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós precisamos ver essa condição. É fundamental essa condição de salvo. A pessoa que ainda não tem Jesus como Senhor só tem uma oração que Deus ouve. Aquela oração quando aceita Jesus como Senhor e Salvador. As demais orações, sem a soberania do Senhor Jesus na sua vida, elas ficam falhas. Então nós precisamos ter esse conhecimento. E isso é uma escolha. Isso deve ser uma escolha inteligente, racional. E nós, além de sermos salvos, precisamos entender que devemos orar conforme a vontade de Deus. E não adianta orarmos sem o conhecimento da vontade de Deus. Porque sem o conhecimento da vontade de Deus, como já aprendemos, poderemos estar fazendo oração tola. 1 João 5, 14 e 15, vem esse esclarecimento. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glórias a Deus. Esta é a confiança que temos no Senhor. Se pedimos alguma coisa, segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade, nem segundo a tua vontade, segundo a vontade de Deus, e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, isto é fé. Estamos certos de que estaremos recebendo estes pedidos feitos. Então, mas nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Então, condições para se obter resposta à oração. Ser convertido, ser convertida, orarmos conforme a vontade de Deus. Precisamos também ser justos nas nossas obras, ser justo nas suas obras. 1 Pedro 3,12 afirma, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, nós precisamos praticar obras justas, obras que agradem a Deus, sermos justos diante de Deus e diante dos homens, e fazermos aquilo que agrada a Deus, aquilo que é correto. Deus tudo vê, Deus sabe de tudo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente, nada fica oculto de Deus. Então as nossas obras, Ele conhece todas. Não adianta fazer aparência de bonzinho diante das pessoas e fazermos coisas que não agradam a Deus por trás das pessoas. Tem muitas coisas que cada um, nesse momento, lembra o que pode ser desagradável a Deus. Muitas traições que acontecem, falar mal, enganar financeiramente, enganar emocionalmente, enganar espiritualmente. Isso é deixar de ser justo. E nós precisamos, então, sermos justos nas nossas obras, conforme manda a palavra de Deus. Outra condição muito importante é que nós devemos guardar a palavra no coração. Se nós guardarmos a palavra no coração, aí nós saberemos orar conforme a vontade de Deus. E temos certeza que Deus ouve a nossa oração.
Salmo 119:11, guardo no coração, guardo na memória, guardo no meu cérebro aqui, ó, as tuas palavras, Deus, para não pecar contra ti. Eu tenho que ter essa convicção de guardar os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus, bem firmados na minha memória, para não pecar contra Deus. Nem sempre eu tenho uma Bíblia ao meu alcance, mas aquilo que está na minha memória sempre está à minha disposição. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração para não falharmos nos mandamentos de Deus. No texto inicial desta mensagem, eu vou relembrar João 15:7. Jesus diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós precisamos permanecer em Jesus e a palavra de Deus permanecer em nós. Guardar no coração a palavra de Deus. Aí Jesus promete: pedireis o que quiserdes e vos será feito. E Jesus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, precisamos permanecer em Cristo e as palavras do Senhor permanecerem em nós. Permanecer a palavra em nós quer dizer conhecer com entendimento, com inteligência, de forma racional e colocar em prática a vontade de Deus. Isso é permanecer na palavra. Só conhecer a palavra e não colocar em prática é uma traição à vontade de Deus, é uma traição ao Senhor Jesus. Dizer que se é cristão, dizer que se é crente e não praticar a palavra é uma traição, é pecado. E nós precisamos, quando fazemos isso, precisamos urgente de arrependimento e confissão de tal pecado. Mas a confissão é outra coisa muito importante. 1 João 1:8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, não adianta querer estar enganando a nós mesmos. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: não, eu sou bom, eu sou justo, porque eu não mato, eu não roubo, não sei o que lá. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos justos em tudo, sejamos corretos em tudo, sejamos obedientes à sua palavra de forma integral e não só naquilo que eu acho que convém. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, estamos enganando a nós mesmos. Então, nós precisamos dar nomes aos pecados e confessarmos os pecados. E como o Senhor é fiel e justo, Ele nos perdoa os pecados. E olha a grandeza dessa fidelidade, dessa justiça de Deus. Ele não só perdoa, mas purifica o pecador de toda a injustiça. É claro que, uma vez que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos sempre, para que as nossas orações sejam ouvidas, pedir a Deus em nome de Jesus. João 14:6 é uma ordem do Senhor Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou. Jesus, ele está dizendo: não adianta você buscar atalhos, não adianta você querer enganar a si mesmo. Está aberto o caminho, o livre acesso ao Pai. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele afirma: ninguém vem ao Pai. Olha o estado dele: ninguém vem ao Pai. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Jesus está dizendo na condição já de Filho de Deus à direita do Pai. Jesus na sua condição divina. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos olhar bem para essas condições tão necessárias para que as nossas orações
estejam sendo ouvidas, estejam sendo atendidas por Deus. Condições para obter a oração, condições para obter resposta à oração. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos orando, como se diz, para as paredes. Precisamos orar de forma que a nossa oração suba até o trono de Deus, de forma agradável, e Ele nos ouça e nos atenda. Mas também é necessário pedir com fé, crendo. Marcos 11, 24. Palavra do Senhor Jesus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Nós precisamos orar crendo que recebemos. E no tempo certo, Deus fará acontecer aquilo que estamos pedindo. Mas veja as demais condições. Pedir com fé crendo, nós precisamos estar bem íntimos de Deus, na condição de filhos, filhos obedientes, na condição de filhos quando temos livre acesso ao Pai. O Pai está sempre prazerosamente de braços estendidos para nos receber, até quando erramos. Então nós precisamos entender bem isso. Pedir com fé crendo. Não é poder mental, não é poder da mente. Eu costumo dizer que fé é inteligência sobrenatural. É algo acima da nossa capacidade de raciocínio, acima do nosso entendimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela nossa comunhão com a palavra de Deus e assim com o próprio Deus no poder do Espírito Santo. E sempre indo ao Pai em nome do seu Filho Jesus. A fé, ela deve ser alimentada. E nós precisamos então alimentar constantemente a nossa fé para que as nossas orações tenham resposta. Condições para se obter resposta à oração. Você já tinha pensado nisso? Deus tem condições. Você pode notar que muitas porções da Bíblia Deus fala claramente, se, ele coloca o condicional. E na nossa vida terrena também não é diferente. Em tudo que realizamos no dia a dia tem condições. Se eu pagar a conta de luz, continuo recebendo iluminação, energia para a minha casa. Se não pagar, fico mal. Nada funciona daí, fica todo mundo no escuro. Assim é a luz de Jesus na nossa vida. Se fizermos tudo aquilo que agrada a Deus, ao Senhor Jesus, estaremos sempre na luz do Senhor Jesus. Jesus afirma, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oração. Nós precisamos estar assim bem firmados com Deus através do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus que é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, igreja viva, tudo na vida do crente está relacionado à oração. Nós não podemos dizer que somos crentes sem oração. Tudo está relacionado a uma constante atitude de comunicação com Deus. Nós precisamos estar sempre movidos pelo Espírito Santo de Deus, falando com o próprio Deus. E é através da oração que o sobrenatural acontece. É através da oração que Deus manifesta a sua vontade, o seu reino na nossa vida aqui na terra. É através da oração que sinais e maravilhas acontecem. Deus exige que estejamos nas condições dele, não nas condições que nós propomos. Nós precisamos, então, estarmos sempre tomando atitudes determinantes conforme a vontade de Deus e renunciando muitas vezes à nossa vontade, desde que ela seja contra a vontade de Deus. A nossa vontade deve harmonizar-se com a vontade de Deus. E aí será só alegria, aí será só sucesso em todos os sentidos, e o sucesso maior é estarmos eternamente com o Pai no céu, com Jesus como nosso irmão mais velho lá na eternidade. Então,
Eu encerro com aquela frase aqui. A oração é o poder que move a vida do crente. Nenhuma oração, nenhum poder tem. E nenhuma oração, mesmo que a pessoa se diga ser cristã, mesmo que a pessoa diga ser crente, mas se não estiver nas condições para que Deus ouça a oração, fica na condição de nenhuma oração. Pouca oração, pouco poder. Pode alguém ser filho de Deus, se contentar com pouca oração? Isso talvez no início da caminhada, a pessoa entra um pouco vacilante, às vezes ora, às vezes não, mas Deus quer que nós estejamos firmando os nossos passos com Ele e correndo a corrida da vitória em Cristo, como afirma o apóstolo Paulo, e daí sim, muita oração, muito poder. Como está o poder de Deus na tua vida, Igreja Viva? O Senhor Deus quer saber. Eu preciso me avaliar e saber como está o poder de Deus na minha vida. Você precisa. A Igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra precisa urgente saber como está o poder de Deus na sua vida. Poder de Deus na nossa vida não é oração barulhenta, não. Não é simulações. Não é emocionalismo. Não. Muita oração, muito poder de Deus na nossa vida é agirmos conforme as condições que Deus manda. Na sabedoria da palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, a Igreja Viva de Deus ora e o inferno fica abalado. O inferno ultimamente está muito acomodado, está muito tranquilo, agindo tranquilamente. Será que isso não é porque a Igreja Viva está orando pouco? Nós precisamos urgente abalar o inferno com as nossas orações, com a nossa vida, com o poder do Espírito Santo, agindo e resgatando muitas vidas que ainda estão nas garras do maligno. Igreja Viva, analise bem estes estudos, este compartilhar sobre oração. Você pode enriquecer mais ainda pesquisando na tua Bíblia aí. Tem muitas outras passagens que fundamentam ainda melhor tudo isso que eu expliquei. E eu peço, compartilhe. Mande essa mensagem para frente para muitas pessoas. Compartilhe o link e você estará fazendo a mesma obra que eu estou fazendo agora ao gravar esta mensagem. Porque a Igreja Viva do Senhor é um corpo em Cristo e Cristo é o cabeça. Então, cada membro fazendo a sua parte, muitas pessoas são alcançadas. Inscreva-se no nosso canal que está começando agora. Inscreva-se, incentive as pessoas a se inscreverem no nosso canal, porque o nosso único objetivo é divulgar a palavra de Deus, alcançar vidas para o Senhor Jesus. Deus abençoe você e a tua casa. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que dedicam tempo para aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre as Tuas verdades. Nesse caso, essas pessoas que até agora estiveram recebendo esses ensinamentos sobre oração, Senhor. Aviva, Senhor, o poder da oração em cada vida, em cada família, Senhor. Aviva a Tua Igreja, Senhor. A Tua Igreja viva, espalhada pela face da terra, Senhor. E não permita, Senhor, as forças das trevas continuem zombando da Tua Igreja, Senhor. Poder e autoridade seja concedida a cada um, Senhor, através de uma atitude determinante de filhos e de filhas, agindo conforme a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um. Dá cura, dá libertação, Senhor. Nós pedimos, dá autoridade para divulgar a Tua palavra de poder, Senhor. Dá autoridade para abençoar outras vidas, Senhor. Autoridade que vem do Senhor no poder do Teu Santo Espírito. Ordena, Senhor, a Tua paz em cada casa, Senhor. Ordena a unidade de cada família, Senhor. A unidade da Tua Igreja, Senhor. Cerca, Senhor, a Tua Igreja. Cada um da Tua Igreja viva, Senhor. Cerca, Senhor, com Teus santos anjos guerreiros, com a Tua glória, com a Tua nuvem de poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando entrar na presença do Senhor,
apenas os joelhos, dobra o coração também, dobra o coração também.